Hoje eu quero abordar um assunto que eu gostaria que tivessem conversado comigo quando eu me casei, ou estava para me casar, né? Ou até mesmo no começo do meu casamento. A primeira coisa, casamento não é muito fácil. Por quê? Porque é a união de duas pessoas com duas culturas diferentes, com dois passados diferentes, para formar uma família. Então, tem que ter muito amor, muito diálogo e muito querer, né? Já começa por aí. Tem algumas coisas que me incomodam muito, que eu vejo, que eu escutei muito, né? Quando eu era pequena e no decorrer da minha vida. Que, se de repente der errado, você se separa. Gente, o namoro já é para isso, para você conhecer a pessoa, para você alinhar tudo que você precisa alinhar com a pessoa, né? Quais são os objetivos dela, o que ela quer pro casamento, o que ela busca. Tanto um quanto o outro tem que conversar sobre isso. E se alinhando, porque não importa o que você recebeu da sua formação, da sua família, de nenhum dos lados. O que importa é o que vocês querem daqui para frente, vocês se unindo e principalmente saber o que é o casamento, o que significa o casamento. Casamento é sacramento. Se houve um amor um dia, tanto o homem quanto a mulher tem que fazer de tudo para que esse casamento melhore. Eu vou dizer a minha experiência, né? Eu tenho 22 anos de casada, tenho um filho de 19 anos e um de 12. E 28 anos, toda a minha história com o meu esposo. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro beijo, meu primeiro tudo com ele, né? E eu conheci o meu esposo na igreja, no retiro de jovem. Eu já era católica e ele simpatizante. Só que mesmo sendo católica, nós vivíamos dentro da igreja, mas nós nunca fomos igreja. E isso fez muita falta para minha formação. Porque os meus pais, eles eram atuantes na igreja, mas tipo serviço, não de viver. A gente não vivia quaresma, a gente pouco rezava a terça, a gente rezava a terça uma vez no mês quando ia a imagem lá. A gente não vivia assim a sexta-feira, abstinência, virtudes, confissão, sacramento. E eu quero compartilhar com vocês porque eu vejo que não existe nada que eu mais quero na vida e que eu almejo na vida do que ser uma boa esposa e uma boa mãe. E para que isso dê certo, gera frutos. E eu vejo que eu estou gerando frutos. Eu quero ajudar vocês com os meus erros, o que eu gostaria de ter ouvido antes. A gente escuta muito no mundo assim, se não der certo, separa. Ou assim, eu vou criar os meus filhos para o mundo. Gente, primeiro, a gente tem que criar filhos para Deus, não para o mundo. E segundo, como pode um relacionamento terminar se existe amor? Tanto um quanto o outro tem que fazer a sua parte para não acabar o amor. E olha, eu vou dizer uma coisa, no começo do relacionamento não é fácil, do casamento no caso, né? Não é fácil, mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, gente, de uma tal forma que eu não sei explicar. Um vai se moldando com a qualidade do outro, os defeitos vão sendo trabalhados e o casal junto vai se santificando. Vocês já pararam para pensar que o casamento é um matrimônio e é de santificação? Existe coisa mais linda? E assim, eu coloquei alguns tópicos aqui, né, para eu não esquecer de nenhum, que eu fiquei meditando uns dias para conversar com vocês. Eu espero que ajude, possa ser que eu lembre de mais coisas depois, eu posso fazer uns vídeos complementares, mas eu quero muito, muito ajudar, porque não existe nada que eu mais quero na vida do que concluir essa missão que Deus me deu, dando frutos, tendo um lar feliz, um lar católico, que através disso eu vou conseguir virtudes para conseguir ajudar a minha família, os meus filhos também vão ter virtudes e a gente vai buscar juntos um caminho de fé, de santificação para o céu, porque a gente tem que criar uma família para o céu, né? Cultura também de vasectomia, de operar, pensem muito bem. Eu e meu esposo, por desespero, por não conhecer a palavra de Deus, por não confiar na providência, a gente acabou fazendo vasectomia e hoje a gente entendendo mais a palavra de Deus, a gente se arrependeu muito. E tem muitas pessoas que se arrependem muito também, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, porque filho é bênção. Primeira, minha dica, a primeira de todas, gente, é colocar Deus em primeiro lugar em tudo que vocês forem fazer. O casamento é um triângulo amoroso, onde fica Deus, o marido e a esposa. E a gente tem que começar, primeiro, se teve briga, não dormir brigado.
Segundo, entender que o casamento é sacramento, gente. Não é um contrato, que nem todo mundo fala. Não, é um sacramento. Por isso que a gente vai ao altar. Por isso que a gente vai ao altar entregar. É o nosso sacrifício de amor a Deus. Porque através daquele sacramento, nós vamos para o altar, que é a nossa cama, e vai gerar vida, que é os nossos filhos. Gente, é uma coisa muito linda. A gente tem que levar muito a sério esse nosso papel. O casamento é um caminho de santidade, tanto para o esposo quanto para a esposa. São sacrifícios que a gente tem que fazer dos dois lados. É convivência, é financeiro, é de tempo. Você já não vive mais para si, você vive para o outro, para servir. Então é uma entrega, é um sacrifício de amor. E quando a gente coloca isso para Deus, tudo fica mais leve. Tente consagrar o dia de manhã, consagrar o dia à noite, todas as refeições, rezar, agradecer, porque só assim vocês têm um relacionamento mais firme e quando vier os filhos, vocês já vão estar nessa prática e vão conseguir ainda fazer com que teus filhos se espelhem nas boas ações, nas virtudes que vocês têm. Então, meu conselho primeiro é buscar a Deus acima de qualquer coisa, acima de tudo. Buscar primeiro o reino do céu e tudo mais será acrescentado. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, não deixai o sol dormir com a sua ira. Mais ou menos assim, gente, brigou, resolve no mesmo dia. Não podemos ir pra cama brigados. Nunca, nunca, nunca. Então, gente, já sabe, buscar Deus é o primeiro conselho que eu dou. O segundo conselho é que o seu próximo, mais próximo, é o seu esposo. Não adianta nada você ser um poço de simpatia, você ser uma pessoa super simpática, agradável, você se esforçar para parecer uma pessoa, se na sua casa você não é. Um exemplo, você consegue ser simpática com os outros, mas não consegue ser simpática com seu esposo? Não. Da mesma forma que você se esforça a ser simpática com o estranho, você tem que se esforçar para ser simpática com o seu esposo. O seu esposo é o primeiro próximo. É exercer a paciência, exercer a temperança, exercer tudo que você tiver que exercer, porque a sua família em primeiro lugar. E com os filhos, mais ainda, né? A gente tem que se dedicar mais ainda. Tem uma coisa que eu escutei uma vez do padre Krishna Shankar, que ele fala assim, que tem gente que é pior do que cachorro, porque o cachorro lambe os de dentro e morde os de fora. Aí tem mulher e tem homem, né, que morde os de dentro e lambe os de fora. Tá errado, gente. E outra, nós temos que fazer na nossa casa uma igreja doméstica, fazer de tudo para nossa casa ser a nossa primeira igreja. Terceiro, o lar é a sua primeira missão na vida. Não importa de onde você veio, da sua família, de onde ele veio. O que importa é do que vai sair de você. Você vai formar uma família, então se esforce. Mulher, esse conselho vai ser mais direcionado para a mulher. Mulher, se você não sabe cozinhar, não tem problema. Aprenda. Aprenda a fazer o básico. Um arroz, um feijão. Se esforça para você fazer as coisas mais dedicada possível, com amor. E mesmo se você não sentir, pede para Deus te ajudar, que Ele vai te ajudar. E se você trabalha fora, não abandone a gestão do seu lar, porque você que vai controlar tudo que entra e o que sai na sua casa. A porta da casa é o lugar mais importante da casa. Coloca um sacramental lá, um crucifixo, uma cruz de São Bento, alguma coisa, porque tudo entra e sai pelaquela porta. Tem uma frase que eu não sei se é de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que eu faço uma confusão, mas que fala que a beleza é a expressão da ordem. Vocês já viram na internet aqueles lugares que é bem simples, de barro, a casa de barro, e é tão linda, mas tão linda, que a pessoa tira uma foto e coloca na internet e faz maior sucesso. Por quê? Porque tem ordem. Não adianta você deixar sua casa abandonada, não adianta. Uma vez eu li um livro, A Mulher Segundo a Vontade de Deus, eu acho que o título é esse, que falava que a gente tem que ter critérios. Vamos supor, se seu filho está doente, você vai dar mais atenção ao quê? À casa, ao seu filho? Ao seu filho. Mas quando você voltar e as coisas estiverem organizadas, você vai ter que organizar a tua casa. Gente, não tem nada mais bonito do que um lar arrumadinho. E eu não falo de coisas caras, eu falo de ordem, de limpeza. Isso reflete a nossa alma, como nós estamos por dentro.
Então é importante, não adianta, não quer ter esse tipo de trabalho, não se deve casar. Porque quando a gente casa para servir. A gente vive para servir. E há mais alegria em servir do que ser servido. O lar precisa refletir paz, harmonia, ordem. E isso é muito importante. A gente tem que fazer de tudo para a nossa família ter mais prazer em estar dentro de casa do que fora de casa. E é um absurdo. Às vezes eu vejo a pessoa falando que ela vai comer uma comidinha caseira, aí vai no restaurante comer uma comidinha caseira. Gente, a comidinha caseira é você que tem que fazer. Olha, é difícil fazer comida, mas um arrozinho e um feijãozinho, um bifinho, um ovo, um tomate, é rápido, a gente faz. É rápido, você vai ser a médica da sua família, você vai tomar conta da saúde. Quando a gente é mãe, a gente consegue perceber até pela respiração do filho, se o filho tá bem, se o filho não tá. Vamos se esforçar para aprender. Não importa se você não sabe, aprende, mesmo se você trabalhar fora. Aprende, vai ser uma grande aliada na tua vida. Nós mulheres temos mania de falar várias vezes, ficar buzinando. Gente, não tem quem aguenta isso. Uma vez eu li um livro que fala assim, não discuta o relacionamento. Eu já faz uns 20 anos que eu li esse livro. Até hoje esse livro me ajuda. Eu falo uma vez, vira as costas e começo a falar assim, Jesus, eu já disse, Jesus, agora é contigo. Jesus, me ajuda, agora está contigo. Por quê? Porque a gente tem que também controlar o nosso jeito, nossas manias, sabe? Falar só uma vez. E outra coisa também, eu ainda estou aprendendo, viu, gente? Eu sou meio general, eu tento colocar ordem aqui na minha casa, muitas vezes no grito. E aprendendo as coisas para fazer vídeos, assim, também estou aprendendo, porque a gente também coloca em prática o que a gente aprende. A gente também carrega nossas misérias, né? E eu comecei agora a pedir diferente pro meu esposo. Quando tem alguma coisa, eu falo pra ele assim, amor, você esqueceu, tem como você colocar isso aqui lá embaixo pra mim? Aí você tem que ver que é bonitinho. Ele vem e fala assim, eu tô adorando esse teu jeito. Aí me dá um beijinho, ele fala assim, agora mesmo eu vou fazer. Então, gente, até cachorro bravo a gente consegue conquistar com um carinho, né, com um agrado, com as coisinhas. Por que a gente não vai conseguir conquistar o nosso esposo? Então vamos se esforçar, gente, para ter moderação no falar. Usar toda a sua feminilidade, a sua luz, tudo isso para pedir as coisas com mais carinho. Vamos usar toda a nossa feminilidade, todo o nosso carinho, toda a nossa doçura para pedir as coisas pro nosso esposo. E olha, eu vou falar uma coisa, funciona, viu? Funciona. O homem da casa tem que ser o provedor e a cabeça e o sacerdote. Não queira, mulher, assumir uma responsabilidade que não é tua. Seja atuante. Leia lá a Mulher do Provérbio 31, veja quais são as atribuições. E é muito mais leve pra gente a gente ter um parceiro do que a gente querer pegar o lugar que não nos pertence. E o homem é a cabeça, a mulher é a coluna. Vocês já perceberam que a coluna faz a cabeça olhar para onde ela quer? Você fala assim, esposo, presta atenção nisso, olha, não é melhor isso? Você vai voltar o sentido nele, no que você precisa, porque a gente tem um intuito melhor das coisas, um entendimento melhor, né? E a gente, com o amor, a gente vai conseguir fazer que nossos esposos entendam essas coisas desse jeito, mas deixa ele ser o sacerdote, ser o provedor da casa, e ele ser a cabeça da casa. Não faça coisas que nós não fomos chamadas para isso. Quarta dica. Ai, mudei que tá um sol aqui, né? Quarta dica. Mulher, se esforce para ser doce, para ser feminina, para falar mais adequadamente possível. Não use palavrão. Use de temperança. Tem que ser cada vez mais feminina. Tenha prazer em ter autocuidado com você. Gente, autocuidado é você andar bonitinha, arrumadinha. Vocês já pararam para perguntar para um homem se ele gosta daquela mulher fantasiada? Não gosta. O homem gosta de uma mulher mais natural. Batonzinho, nada tipo, parecendo um farol. Um batonzinho, um rímel, um blush se precisar. Coisa simples, gente. Tem que aprender a se cuidar, ter gosto em se cuidar e saber que as coisas não são só preço. Às vezes você pode arrumar uma roupinha que vende no brechó e ficar linda.
Porque a elegância vem do jeito de falar, a delicadeza, a feminilidade vem desse jeito. A mulher busca um homem que traz confiança e segurança para ela. O homem já gosta de ver uma mulher bem cuidada. Eu percebo que o meu esposo ele não é muito vaidoso, só que ele gosta de me ver arrumada. Vocês acreditam? Quando a gente vai sair para algum lugar, ele até escolhe a roupa que eu vou. Eu acho engraçado, porque ele não se preocupa tanto com a roupa dele, mas ele gosta. E assim, tem uns vestidos que ele acha que eu fico mais bonita que os outros. Por quê? Porque eles têm prazer de andar com uma mulher bem arrumada, uma mulher simpática. Não seja amarga, gente. Não seja amarga. Olha, se o negócio tá difícil, pede para Deus. Deus ajuda. Deus transborda em graça a vida de vocês, mas não se amargure. E assim, nós somos humanos. A gente sente certas amarguras de vez em quando. Mas quem é o médico dos médicos? Não é Deus? Pede para ele, Deus, tira esse sentimento de mim, me ajuda a carregar esse peso aqui. Gente, você vai ver como vai resolver todos os seus problemas. Coisa que eu me arrependo muito, já pedi desculpa em confissão e tudo, que eu nunca fui assim uma pessoa que entendia que Deus estava aqui comigo, que eu tinha que honrar Ele. Não, parecia que eu era a dona da minha vida, sabe? Não fui criada para ser temente a Deus do jeito que eu busco hoje e do jeito que eu ensino meus filhos. Então, a quinta dica que eu dou para vocês: casou, tá namorando, já entrega os filhos que você vai ter para Deus. Já consagra eles, já pede para Deus formar tudo nele, formar o caráter, que te capacite em virtudes, em bênção, em tudo que você precisa para você criar esse filho. Peça uma mulher virtuosa, ela já tem esperança no seu futuro. Ela sabe que ela é uma árvore e essa árvore vai dar frutos. Da mesma forma que Nossa Senhora deu fruto, que foi Jesus, nós também vamos dar os nossos frutos, que vai ser nossos filhos. Então começa a rezar o quanto antes para Deus forjar tudo que Ele precisa forjar: o caráter, discernimento do seu filho, o temperamento, tudo, que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Os seus filhos precisam ter um pai e uma mãe que já entregaram eles para Deus. Saber que quando a gente tem Deus em primeiro lugar, tudo o que acontecer vai ser Deus que está tomando conta, porque você já se consagrou e você já entregou tudo para Deus. Que tudo o que está acontecendo é confiança, que a gente vai fazer o nosso possível e Deus vai fazer o impossível. Vai ser muito bom para o seu filho ver uma mãe e um pai dele que age dessa maneira. Eduque seus filhos para o céu. Tudo aqui passa, tudo vai embora, tudo vai acabar. Não adianta você ter um filho assim, eu tenho um filho médico. Ai, que alegria ter um filho médico, um filho abortista. Você tem um filho médico que vai dar uma vacina, que vai dar um remédio para matar, para quê? Para gerar dinheiro? Não. Que você tem um filho que te encha de alegria e encha de alegria muito mais a Deus. Que ele seja a luz do mundo e sal da terra, não importa a profissão, porque ele vai morrer. Ele tem que conquistar o céu. Eduque teus filhos na virtude, para que seus filhos queiram o céu, que eles façam tudo para a glória e honra do Senhor. O nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o céu. Crie seus filhos para o céu. O sexto conselho é sobre finanças. A gente não deve gastar tudo e a gente também não tem que ficar juntando dinheiro para uma tragédia, né? A gente tem que ter inteligência para gastar o nosso dinheiro. Como isso? Sentar, vamos conversar, vamos traçar tudo em família. Tudo. Se o seu esposo te dá a administração de dinheiro, conversa com ele sobre onde você está gastando, o que você vai comprar aquele mês, se você pode. Gente, nós não somos sozinhas. E o esposo também não é sozinho. E nós estamos criando uma mini sociedade que é a família. E o dinheiro faz muita importância. Você, mulher, não seja filho do inimigo. Não esconda seus gastos. O homem gosta de agradar a mulher. O homem gosta de ver uma mulher feliz, uma mulher bem arrumadinha, sabe? Nada de desperdício, nada de vaidade, nada do negócio supérfluo, né? Seja inteligente, pense bem, assim, um carro, precisa de um carro
muito novo para mostrar para outras pessoas, ou você precisa de um carro mais simples porque você precisa comprar outras coisas, conquistar outras coisas, enfim. Converse, sente vocês dois, não esconda gastos do seu esposo, planeje tudo para o futuro, saibam como vocês querem estar daqui 5 anos. Se não pode viajar porque não tem dinheiro, vai pra praia, vai para um parque. Pode ir para um restaurante? Vai para o restaurante. Não pode? Come em casa. Come fora, faz no quintal, um negócio diferente. Vamos ser felizes com o que a gente tem. Não pode comer pizza, come esfirra. Não pode comer esfirra, faz um ovinho. Gente, não pode murmurar, não pode reclamar e fazer de tudo para conseguir melhorar. E não esbanje tudo, gente. Não esbanje tudo. Seja inteligente com dinheiro. 8ª dica. Invista no seu relacionamento, em pequenos gestos. Não deixa cair na rotina. Vai fazer uma marmitinha para ele, coloca um bilhetinho lá. Que saudade de você, tô te esperando. Sabe que ele gosta de fazer uma comida assim, ai, meu marido falou assim, ai, que vontade de comer um pastelzinho. Aí você, vou fazer um pastelzinho para ele. Aí quando ele chegar, nossa, fiz um pastelzinho. Aí você vai falar assim, nossa, que submissa, que na... Primeiro, você sabe o que é submissa? Submissa tá debaixo da mesma missão, ó, sub de baixo. Missa de missão, debaixo da mesma missão. Nós estamos numa missão, gente. E outra, você vai agradar ele e ele vai te agradar. Tem coisa mais gostosa? Não tem coisa mais gostosa. Não tem mais coisa mais gostosa. Gente, tô casada há 22 anos. Gente, eu tô casada há 22 anos. Eu agrado meu esposo e meu esposo tenta me agradar. Em coisas assim que... Um exemplo. Eu amo tomar café na padaria. Porque eu sirvo, eu faço um monte de coisa, gente. Por isso que eu não emagreço nunca. E eles amam esse meu cuidado. Só que tem hora que você também quer ser cuidada, né? Eu amo ir pra padaria. Ele não gosta. Quando chega lá, ele reclama porque o café tá doce, isso, aquilo. Só que agora, de tanto ele saber que isso me agrada, ele também quer me agradar. Tem coisa mais gostosa do que você ver o seu esposo tentando te agradar? Por que você não vai agradar ele? Tá chuva, tá calor, tá frio, ele não vai trabalhar? Por que você também não pode fazer os sacrifícios? Você não pode... Por que você também não pode fazer o sacrifício? Tudo para a glória e honra do Senhor. Nossa, quando a gente faz as coisas por obediência, para Deus, tudo transborda em graça de uma tal forma assim, olha que eu nem sei, olha, eu fico até emocionada, porque, nossa, como é bom ser de Jesus. Principalmente assim, tem coisas que acontecem aqui na minha vida que daí eu falo assim, ai meu Deus, que desaforo, né? Aí eu falo assim, Jesus, é pra ti. Pronto! Nossa, pensa que aquele negócio assim dá um consolo pra você. Aí ele vem e te faz uma coisa melhor do que você imaginava. E o casamento é isso, gente. É um cuidando do outro. E olha, a gente não pode viver num casamento que passe 10, 20, 30 anos você chegue ao término daquilo. Aquilo tem que amadurecer que nem vinho. Cada vez melhor. E olha, eu vou falar por mim. Meu casamento é cada vez melhor. Eu tô muito feliz e mais feliz do que quando eu casei. Agora eu sou mais feliz agora. Sou mais feliz do que ontem e quero ser mais feliz amanhã. Porque eu tudo entrego pra Deus. A 9ª dica. Gente, a divisão de tarefas do lar. Não tem jeito. Você não vai gostar de ouvir, mulher. Mas a responsabilidade do lar, a gestora do lar é a mulher. É triste de ouvir? Só que quem vive dentro de casa vai ter que ajudar. Que nem aqui em casa. Aqui em casa todo mundo ajuda. Mas eles não conseguem perceber que tem que fazer alguma coisa. Um exemplo. Eu tô falando aqui com vocês, tô vendo que o negócio tá empoeirado ali. Eles conseguem ver? Eles não conseguem. Então, assim, infelizmente, você vai ter que dar a dica, direcionar, porque a gestora do lar é vocês. E se os dois trabalham, principalmente aí, porque a mulher vai estar cansada e toda a responsabilidade para ela, e ela vai ter que ter doçura, carinho para explicar pro esposo, dividir, entendeu? Falar para ele assim, olha, vamos fazer as coisas até a hora do almoço, depois a gente fica junto. Nós vamos ficar juntos, nós vamos descansar junto, nós vamos fazer alguma coisa junto, visitar alguém, ir para algum lugar, entendeu? Uma coisa leve, gente. E não adianta. A responsabilidade maior vai cair sobre a mulher. É o nosso peso. Não adianta, gente. A responsabilidade é maior da mulher.
É pedir com carinho. Olha, tem hora que eu tô aqui assim, parecendo que vou, sabe, botar um ovo. Aí eu falo assim, gente, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa. Aí vem os meus filhos e falam assim, vamos em tal lugar? Daí eu falo assim, gente, como é que eu vou? Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Daí ele fala assim, mas o que tanto a senhora tem pra fazer? Daí eu falo assim, eu tenho que lavar o banheiro, tenho que fazer. É só isso? Aí eles vão me ajudar, porque eles não conseguem entender. O esposo também não consegue entender. Então pede. Você vai ver que não tem coisa melhor. Eles não conseguem entender. É capaz deles pisar no negócio, voltar, pisar e não perceber que tem que tirar. Gente, eles têm meio... Não entendo. Mas eles têm dificuldade para perceber que tem que fazer coisas. Então você vai ter que ajudar ele. Gente, tempo vezes qualidade. A maioria das vezes o esposo trabalha muito. Às vezes mais que a mulher, fora, no caso. Não adianta você ficar exigindo uma coisa dele que ele não vai conseguir te dar. Homem bom é homem que trabalha. Quem gosta de homem disponível é adolescente. Nós gostamos de homem provedor. Então, se ele tá cansado, deixa ele dormir um pouquinho. Não importa se ele vai ficar, vamos supor, tá cansado, deixa ele dormir 2, 3 horas, que nem meu esposo trabalha à noite. Às vezes ele quer ficar atrás de mim lá, parecendo um morto-vivo. Eu falo pra ele assim, vai dormir um pouco. Quando você acordar, a gente fica junto, fica mais gostoso. Porque é melhor você ter 1, 2 horas bem vivida do que um dia inteiro com frieza, aquele negócio se arrastando, sabe? Que não é legal. Então, assim, não importa se você só tem um domingo pra ficar junto, mas faça daquele domingo o domingo. E uma vez também eu escutei numa homilia o padre falando assim, que se o homem e a mulher não tem tempo de ficar em casa, tendo vida em família, porque é a mulher de um lado, o homem de outro, quando chega no final de semana, ele vai ter que desmarcar compromissos para ter vida em família, porque é importante você sentar à mesa em família, comer em família, isso é muito importante. Eu fui criada, cada um podia comer na hora que quisesse, não tinha essa necessidade de um esperar o outro para sentar na mesa, mas era uma coisa importante, não agradecia, comia assistindo televisão. Então a gente, queira ou não, leva isso para nossa vida. Demorou um tempinho, meus 2 filhos já tinham nascido, quando eu comecei a agradecer a comida e comecei a dar mais valor à mesa. Hoje ninguém come fora da mesa, pode comer sozinho, a gente come na mesa, porque mesa é sagrado, na mesa. E às vezes eles me pedem, mãe, posso comer tal coisa? Não, não pode, é mesa, todo lugar, tudo tem que ter lugar, gente. E a gente tem que sentar na mesa. E outra, voltando ao que eu tava falando, se você trabalha fora, cada um para um canto, chega lá no final de semana, se necessário, você vai ter que desmarcar um aniversário, desmarcar um almoço fora. Por quê? Porque você tem a obrigação de ficar na sua família, sentar na mesa com a tua família, fazer uma alimentação na sua família. Aqui a gente tem costume de sentar todo mundo junto para comer, porque a gente aprende tudo na mesa. A gente fica, às vezes 1 hora e meia conversando, comendo, aí vai picando uma frutinha, vai comendo, vai aprendendo alguma coisa, um vai falando a experiência que ele teve, o outro vai falando a outra experiência, e assim vai. Tem coisa mais gostosa? É nisso que muitas vezes o filho da gente, eu vou falar do meu filho mais velho, né? Tem umas ideias assim que tá meio atrapalhada, né? Aí vem eu, falo de um lado, meu esposo fala do outro, aí a gente vai dando exemplo, o Espírito Santo vai caindo sobre a nossa cabeça, e a gente vai conversando, ele vai entendendo. Da mesma forma que muitas vezes, como a gente tá em outro tempo, a gente também não entende certas coisas, que por caridade ele vem ensinar a gente. Então, assim, é muito importante a gente ter esse momento com a família, sentar na mesa. Então, isso é muito importante. Pequenos gestos alimentam o amor. Então, vamos fazer pequenos gestos, né? Comprar uma florzinha para deixar no banheiro, fazer uma comida que ele gosta, trocar os lençóis, lavar o cobertor. Cada um vai dar importância para uma coisa e você vai agradar o seu cônjuge. Mulher, não importa se você está em casa, se você não está mais estudando, não está trabalhando. Eu vou falar do meu caso, né? Eu parei de trabalhar fora quando meu segundo filho nasceu. Só que eu continuei estudando de outras formas. Tudo de política eu sei. Eu aprendo a fé. Eu aprendo coisas para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Escuto o evangelho. Então, assim, eu tenho assunto. Eu faço cursos de formação na internet.
Não importa o que você está fazendo, se você está estudando fora ou não, mas você vai estar evoluindo. E uma mulher que estuda, que aprende, ela inspira o seu esposo a ser melhor também, em todos os aspectos. Ele vai querer crescer, vai querer aprender e até mesmo aprender o que você está falando, o que você está ensinando para ele. Às vezes eu vejo alguma coisa que eu aprendi, assim, de evangelho, de coisas da fé, né? Aí eu vou explicar pro meu marido, coisa de política, aí eu vejo ele repetindo o que eu falei, aí eu falo, que bonitinho, ó, e entrou o que eu falei. Então, assim, a mulher, ela não pode ficar abandonada tanto no autocuidado dela, né, quanto no intelecto. Nós somos chamadas para ser mãe, mas a gente não recebeu o manual. Assim, pronto, vem, pá, cai na nossa cabeça, a gente vai aprender. Não, a gente também tem que aprender, tem muitas coisas que a gente está aprendendo e talvez passe o tempo você ensinou errado, então tem que corrigir, Se você fez alguma coisa errada, você fala, olha, eu fazia assim, mas estava errado. Daqui em diante eu quero que faça assim porque eu estava errado. Coisa mais bonita do que você mostrar que você errou, que você vai melhorar, porque você adquiriu virtudes. Ó. E a última dica, gente, para finalizar, uma coisa que eu acho muito importante. Quando você for falar com seu esposo, você não deve falar assim, por que você fez isso, por que você fez aquilo, por que você fez isso. Não, esquece esse jeito. Você tem que falar com o que aquilo fez com você. Um exemplo. Às vezes, você tá em algum almoço, alguma coisa, aí ele fez uma coisa que te ofendeu. Você vai arrumar briga? Não. Você vai falar assim, você fez isso, você fez aquilo. Não. Você tem que falar que aquele jeito dele caiu te machucando no seu coração. Aí como é que eu faço aqui em casa? Aconteceu lá, a gente tá no almoço, aconteceu alguma coisa. Daí eu chego nele, eu falo, Má, sabe aquela hora que você falou assim, eu me senti ofendida. Eu não gostei. Me deixou muito triste. Nossa, você tem que ver como que ele fica. Porque daí ele quer me agradar. Às vezes ele fez uma coisa que ele não percebe que ele fez errado. Então, a dica final é essa. Fala como você se sente, porque você não pode controlar o outro, falar que a pessoa você teve a intenção de me ofender. Não teve. E às vezes uma ação de uma outra pessoa, a pessoa nem percebe que está te ofendendo. Então o que você tem que fazer? Você tem que falar, olha, aquilo que você fez me ofendeu, eu me senti desonrada, eu não achei que legal, entendeu? E assim vai. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu faço um outro vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa também, vocês me ajudam a lembrar? Mas era um assunto que eu tava com muita vontade de falar com vocês. Porque assim, nós estamos vivendo em um mundo muito complicado, onde a família está sendo muito atacada. E a gente tem que fazer de tudo para crescer em virtudes. E o primeiro passo a dar o braço a torcer talvez seja você, mulher. Se precisar, dê o braço a torcer. Deus vai transbordar em bênção a tua vida. Deus vai transbordar em bênção e seu esposo vai te agradar muito mais. É tão gostoso a gente viver num casamento feliz. Olha, eu vou dizer de mim. Não existe nada que eu mais queira na vida do que ser uma boa esposa e uma boa mãe. Você vê que é normal hoje em dia. A mulher queimou o sutiã, quer ter posição de homem. Tranquilo. Mas você já pararam para perceber que essas mulheres, elas alcançam muitas coisas e aquilo não traz alegria para elas? São amargas, brutalizadas, depressivas e mimizentas. Não consegue socializar com o homem, não consegue ter um relacionamento. Então, assim, e quando chega a uma certa idade, o próprio organismo dela, o instinto materno, chama ela para a maternidade. E a mulher não vai ser feliz. Ou às vezes ela casa, tem um casamento onde um vai de um lado, outro vai pro outro, e não é feliz, porque o casamento é um caminho de santidade, aonde os dois vão para a mesma direção. Os dois têm que estar na mesma direção para criar o quê? Os frutos que Deus deu, que são os filhos. E é um objetivo só. E outra, as pessoas estão vivendo como se não fossem morrer, sabe? Achar que tem que conseguir as coisas. A mais certa é que nós vamos morrer, que nós não somos aqui,
que nós não somos eternos. Por que não fazer a vontade de Deus? Não tem coisa mais maravilhosa do que você gerar uma vida dentro de si, dentro de você. Olha, eu tô com meu esposo, deixa eu contar, 28 anos, vai fazer 28 anos e 22 anos casada. Fui cair na besteira de operar. Esse ano mesmo, meu esposo foi tentar fazer a reversão da vasectomia. Não conseguiu. Por quê? Porque não existe nada mais lindo na vida do que você gerar uma vida, do que você formar um ser humano bom, você saber que aquele ser humano seu tá fazendo diferença. Meu filho tem 19 anos, passou num concurso com 17, ele super zoado no serviço dele, sabe? O pessoal vai para algum lugar, fica estimulando ele a querer beber, ele não bebe. Ele tem voto de castidade. Ele é assim, a minha alegria, sabe? Meu filho mais novo também. E eu tenho certeza que ele também vai ser desse jeito. Zoado, o meu filho às vezes fala assim, você já pediu pro padre? O padre autorizou? Por quê? Porque sabe que ele é um menino de fé. É um fruto maravilhoso, é um fruto lindo. Essa é a nossa alegria. Se eu pudesse, eu tinha muitos outros. Você já viu que as pessoas às vezes não querem ter filho, mas parece não. As pessoas não querem ter filho, mas todo filho vem com um pão debaixo do braço, porque de uma forma ou de outra, tudo dá certo, principalmente se o homem faz o papel dele e a mulher faz o papel dela. Finalizando, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Essas foram as dicas que eu queria ter recebido quando eu me casei, quando eu estava namorando. Não recebi, me fez falta, mas com a graça de Deus, pura misericórdia de Deus, eu me converti, né? Mesmo sendo católica, sempre católica, me converti. Minha conversão começou depois que meus filhos nasceram, de forma bem sutil. Sabe, quando meu filho nasceu mais velho, eu já queria ser uma mulher melhor, uma mulher diferente. Já comecei a não querer assistir novela, já deixei de assistir novela, já não queria escutar qualquer música, tentava ir para a igreja, mas domingo estava sempre cansada, enfim. Quando meu outro filho nasceu, mais vontade de ser uma pessoa melhor ainda. E com a graça de Deus, depois que meu filho nasceu, eu me converti de verdade, tive um encontro com Deus de verdade. Aí realmente eu quis buscar a doutrina, buscar a fé, ter uma vida sacramental, entender direitinho o que significa isso e conseguir passar isso para os meus filhos. Com a graça de Deus, é a minha maior alegria. Meu marido não era batizado, se batizou, se crismou, nós casamos na igreja. E assim, vai comigo na missa tridentina. E assim, eu vejo que Deus transborda em graça na minha vida. E eu quero também que, através do meu testemunho, do que eu expliquei para vocês, vocês também alcancem tudo que eu alcancei e ainda mais, viu? Foi uma alegria que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Eu tô muito feliz em estar aqui com vocês, viu, gente? Um beijo. Se vocês gostaram, curte, porque eu quero trazer muitos assuntos sobre esse. Compartilhe e se inscreve no seu canal. E se inscreva no canal. Até mais. Fiquem com Deus.